disse que a fé sem obras é morta. E o inverso também acontece. As obras fazendo por fazer, as obras sem ter fé do porquê que aquilo é feito, ela também é morta. E aqui há uma comparação curiosa com a igreja de Laodiceia. Haviam duas cidades próximas de Laodiceia, uma cidade chamada Hierápolis e uma cidade chamada Colosso. E o curioso nessas duas cidades é que elas tinham fontes de água, mas que eram completamente diferentes. Enquanto a fonte de água em Hierápolis, ela era terapêutica por ser quente, e aqui eu vou apelar para a sua memória de conforto. Quem nunca experimentou e entrou embaixo de um chuveiro bem quentinho? Aleluia, como Deus é bom. É terapêutico, te faz esquecer de um dia ruim, te faz esquecer dores no corpo que você passou durante o dia. Assim eram as águas em Hierápolis. Em contrapartida, em Colosso, eles tinham uma água fria, gelada. E aqui eu vou apelar também para o seu sentido de conforto. Quem num dia torrando numa praia 40 graus, depois de comer um camarãozinho, não teve a sensação de mergulhar naquela água que está geladinha para refrescar? Ai, que delícia! Como Deus é bom, né? Inventou a praia, Jesus, muito obrigado. Aqui eu quero chamar sua atenção para o seguinte sentido. Tanto aquela água bem quente, quanto aquela água bem gelada, trazia sensações diferentes. De alguma forma, trazia uma experiência para o corpo, que ou relaxava, ou despertava, ou trazia alívio. Mas a água morna, como Jesus diz, que ele sentia que era na igreja de Laodiceia, aquela água não servia para nada, a não ser para causar enjoo, a ponto dele dizer: estou a ponto de te vomitar. Sabe, aqui o que Jesus quer dizer é que ser apático, ser indiferente, ser espiritualmente morto, estava causando nojo em Jesus. Não ter uma postura espiritual correta estava causando nojo em Jesus, a ponto de ele dizer assim: olha, quem dera você fosse muito quente, ou quem dera você fosse frio, era melhor de ser da forma como você é, era melhor que ser da forma como você está. Mas calma, nem tudo é só porrada, porque Jesus diz isso porque Jesus é o único que é fiel para nos corrigir, verdadeiro para nos confrontar e justo para nos restaurar. Sabe, todas as vezes que Cristo identifica algo no nosso caráter ou no nosso ser, seja como pessoa ou seja como igreja, Ele não o faz para expor simplesmente a vergonha, Ele o faz para que nós voltemos ao caminho inicial, para que nós possamos retornar no ponto onde nós caímos, não de uma forma onde Ele diz para humilhar, mas onde Ele é verdadeiro para nos confrontar. Jesus nos confronta e nos confronta com amor, Ele não nos confronta para destruição. Se Ele está te confrontando, irmão, ou está me confrontando, é porque é um sinal de que Ele ainda nos ama, e Ele vai permanecer fiel e nos amando até o fim dos tempos. Amém? Depois dessa apresentação mais calorosa, a pergunta que fica para mim e para você é: como é que nós aceitamos esse confronto? E é importante nós sabermos responder essa pergunta, porque depois do confronto vem o diagnóstico. Nós precisamos entender que pensar que somos autossuficientes é uma grande mentira. Diz assim no versículo 17: você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe, e aí vem o diagnóstico de Jesus, que é infeliz, miserável, pobre, cego e ainda está nu. Que hora para beber água, né? Dá para ouvir um mosquito passando. Há uma curiosidade nessa comparação que Cristo faz com a igreja em Laodiceia, porque Laodiceia tinha 3 pontos que fazia dessa cidade uma cidade conhecida. Eles eram conhecidos pela indústria têxtil, principalmente pelas roupas escuras feitas de lã. Eles eram conhecidos por conta de uma medicina um tanto avançada para a época, principalmente na produção de colírios.
E isso fazia com que essa cidade fosse próspera financeiramente, o que fazia o sistema bancário próspero. E aí nós temos uma cidade, ou uma igreja de uma cidade, que tinha conhecimento por suas roupas, por seu colírio e por seu dinheiro, ser chamado de pobre, de cega e de nua. E isso, enquanto fazia essa palavra, me trouxe a reflexão da Laodiceia moderna. E eu não vou acabar com 5 anos hoje de trabalho num corte numa live e destruir a igreja, tá bom? Mas é bom nós estarmos em alerta, porque a Laodiceia moderna é encontrada em inúmeras igrejas que se entregaram ao neopentecostalismo. E aqui é um tanto curioso, porque Laodiceia moderna, não sei se é a expressão tão correta, porque um pouquinho antes de Jesus falar, quem dera você fosse todo quente ou todo frio. E de fato nós já temos algumas igrejas que já mostraram quem é o Deus delas. Em algumas o Deus é o dinheiro. Em algumas o Deus é um evangelho fraco e mentiroso, pregado com um amor que na verdade é uma capa para uma sensação de que eu posso tudo e nada vai me acontecer, porque Deus me ama. E nós temos uma série de igrejas que, meu Deus do céu, não quero nem pensar como seriam as cartas escritas hoje para essas igrejas, para se fazer uma espécie de alerta. Nós precisamos tomar cuidado, porque toda a igreja que se torna uma Laodiceia, a igreja é uma instituição, e ela é feita por indivíduos, por pessoas. E todo grande pensamento começa com 1, 2, se espalha para 5, para 10, para 20, para 30, para 50, para 200, e de repente nós temos um culto inteiro de pessoas que acham que elas são salvas por aquilo que elas têm ou por aquilo que elas são, e se esquecem do sacrifício vicário de Cristo. Aqui era o maior alerta para essa igreja em Laodiceia: olha, cuidado, cuidado, cuidado. Talvez vocês começaram bem, mas agora vocês acham que é o poder do braço de vocês que salva vocês. Mas agora vocês acham que é aquilo que vocês fazem ou vendem que torna vocês alguém de importância. Cuidado com isso. Eles achavam que eles podiam se garantir com seus próprios recursos. E aí vem um paradoxo curioso. O maior estado de miséria do homem é achar que ele pode fazer algo bom sem a presença de Deus. Olha como isso é curioso. O homem, depois que recebe coisas grandes do Senhor, depois que ele recebe a provisão de Deus, ele se esquece do provedor e passa a se apoiar na provisão que recebeu. Esse é o maior estado de miséria do homem. A igreja que era admirada pelos homens, agora era lamentada por Cristo, porque a sua confissão era clara. Eles se diziam cristãos, senão não era uma carta para uma das igrejas da Ásia, amém? Mas apesar de confessar a Cristo, a sua conversão era falsa. E aqui eu gostaria de levar você a um ponto de reflexão. Aonde você acredita, meu irmão, que me ouve aqui essa noite, que é o real ponto aonde o homem se converte e não se convence? Como a gente não tem até meia-noite para a vigília, eu já vou lhe trazer a resposta. O homem se converte no dia que ele percebe que ele se encontra numa situação de total dependência de Cristo. E esse é o tema, e aí nós chegamos aqui no ápice do que nós queremos falar nessa noite, da igreja que Deus deseja. E Jesus mostra para Laodiceia que a igreja que ele deseja é uma igreja que demonstra total dependência por Cristo. Aí, irmão, é um ponto onde o Espírito Santo toca forte no coração de cada um no individual. Sabe por quê? Porque só você vai saber responder nessa noite se você já chegou nesse dia. E eu digo isso porque, acredite em mim, todo ser humano sabe quando chegou esse dia. Todo ser humano sabe quando foi o dia aonde ele se encontrava pobre, miserável e nu, e não tinha para onde correr, a não ser para os braços do Senhor. Sabe, acho que eu já cheguei aqui falar algumas vezes sobre isso, e vou retornar nessa história, porque acredito que é um momento, é uma história onde isso fica claro com um relato. No dia que
que eu e a Vânia perdemos o nosso primeiro bebezinho, que também se chamava Benjamin, o Benjamin, o obreiro que recolhe as ofertas de todo mundo, está deixando o xerife precisando quase pegar empréstimo. O nome dele completo é Benjamin Efraim. Porque ele veio depois de um período onde eu e a minha esposa, eu e a Vânia, nós nos encontramos pobres, cegos e nus. Nós enfrentamos um dia onde nós não sabíamos para onde correr, senão para os braços do Senhor. Eu me lembro que quando nós perdemos o primeiro bebê, na noite em que nós ficamos sabendo, nós ainda voltamos para casa, e só no dia seguinte que a Vânia foi até o hospital para fazer o processo de tirar o bebezinho, porque já era um bebê formado, precisou de um como se fosse um parto de uma criança. E eu me lembro que naquela noite eu fui até a cozinha do meu apartamento onde nós morávamos na época, e na minha pequenez e ignorância humana, eu lembro de ajoelhar. Ela foi para o quarto, dormiu, eu fui sozinho para a cozinha, e me ajoelhei e falei: Deus, se o Senhor ressuscitar o meu filho nessa noite, eu entrego tudo que o Senhor quiser. Tudo, entrego qualquer coisa, entrego o meu trabalho, entrego o que vier, entrego o meu sonho, entrego o que for, mas traz o meu filho de volta para cá, essa noite, essa madrugada. E no dia seguinte, não aconteceu. Até o último momento, irmãos, eu me lembro que eu com meu pai e o pastor Renan, para quem não sabe, o pastor Renan é meu primo, e ele passou conosco a madrugada desse evento, e no dia seguinte, boa parte, mas eu me lembro que no dia seguinte, pela manhã, estávamos eu e meu pai, que é o tio Sidney, que vem aqui nas ofertas, nós estávamos na espera do IML no Hospital das Clínicas, e é cruel, sabe, irmãos, esse passar por isso. Não sei se você já teve contato com alguém que passou nessa situação. Eles pedem para que nós levemos uma roupa da criança, como se fosse tirar ela, na verdade, do médico para ir para casa, mas na verdade é para um outro evento, é para o velório. E eu me lembro de estar com meu pai, com a roupinha do bebê, lá na porta do IML, e alguém passar com aqueles carrinhos de bebê de UTI correndo, e meu coração se encheu de expectativa. Eu falei: aconteceu, Jesus fez o que eu esperava ali, e Ele vai voltar nos meus braços. E na verdade não aconteceu. E eu me lembro de experimentar a sensação de que até o último momento, até a hora onde nós vimos o que aconteceu, levar ele lá para o velório, levar para o cemitério e falar: Deus fez o que Ele esperava que deveria acontecer, e não a minha vontade, mas a dEle. Até aquele último momento, meu coração acreditou que podia acontecer o que eu esperava que queria, o que eu queria que acontecesse. E sabe, irmãos, eu entendo que aquele dia, isso já com anos de igreja, aquele dia, eu entendi que eu me converti genuinamente. Porque naquele dia não aconteceu o que eu queria, aconteceu o que Deus desejava. E ainda assim eu entendi que ali, eu pobre, cego e nu, só precisava estar nas mãos de Deus. Todo ser humano sabe o dia onde ele estava pobre, cego e nu, e Jesus o encontrou. Nesse dia, nós só temos duas opções: ou nós rachamos de vez, e o nosso coração entende, ou acredita, ou passa a deduzir que esse Deus não é bom, esse Deus é mau, sempre fiz tudo de bom e agora Ele me paga com isso. Ou é nesse dia que nós entendemos que a nossa justiça perante Deus é como um pano de trapo, e que a graça e a real justiça vem dEle, e é dela que nós dependemos. Sabe, esses dias eu via um corte de coisas no Instagram, e me passou um do Augusto Nicodemos, que me chamou muita atenção. Ele é um senhorzinho tão franzino, né, tão bonzinho. Você vai falar: nossa, esse homem, será que ele peca mesmo? Porque é tão bonitinho daquele jeito, né? E ele falando algumas coisas na pregação, e ele comenta algo, e aqui é só um recorte do que aparece num vídeo, onde ele diz: olha, me perguntaram: e se você no final for condenado? Se no final você não for para o céu? O que você acha disso? E a resposta dele foi: se eu for condenado, vai me restar entender que Deus fez o que era justo, não o que eu achava que era certo. E aí ele mesmo diz, sabe, foi nesse ponto que eu descobri que eu estava convertido genuinamente. Quando eu entendi que o certo não era aquilo que eu achava, mas o certo era aquilo que Deus deseja e o que Deus acha. E
E sabe, quando Jesus traz essa análise para Laodiceia e fala, olha, presta atenção, porque você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nua. Esse dia é o dia da conversão, gente. Esse dia é o momento onde você precisa entender para onde você vai. Você vai se converter ao caminho de Cristo ou vai permanecer na teimosia, achando que o que você acha é o correto? E sabe, logo em seguida, o irmão erra o slide, isso não é bom. Logo em seguida, Jesus passa agora, feito o diagnóstico, para a exortação e a correção, onde ele diz, olha, eu lhe aconselho, compre de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhem da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso, seja zeloso e se arrependa. Preste atenção, eu estou à porta, e eu bato. Se você ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu vou entrar. E juntos, faremos uma refeição com amigos. Sabe, Cristo, depois de expor qualquer problema, Ele mostra a grande solução. E é curioso como Cristo conhece o meu e o seu problema, no individual. Aqui Cristo mostra como Ele conhecia bem a igreja de Laodiceia. Ele fala, olha, para você que acha que é rica em tesouro, presta atenção. Vem até mim, eu sou a verdade. Compra o ouro de mim, porque o seu ouro não pode te salvar de nada. Quando chegar o dia mau, o seu ouro não compra saúde, o seu ouro não compra bem-estar, o seu ouro não compra paz, o seu ouro não compra liberdade. Isso só pode vir do verdadeiro tesouro. Sabe, eu não sei se você já conversou com pessoas que têm diagnóstico de doenças terminais, mas têm a esperança em Cristo. Elas entendem que a grande liberdade não vai ser a cura aqui, mas vai ser sendo salva pelo Senhor, chegar no dia de encontrar o Criador. Aqui, Jesus diz, compra ouro de mim, porque você não consegue se salvar, mas eu consigo te salvar. Em seguida, Jesus continua, olha, não se apoia nessa roupa preta, pelo contrário, vem até mim, compra vestes brancas de mim. Aqui as vestes brancas, elas falam sobre a cobertura que Cristo oferece àquele quem tem Ele como Senhor e Salvador. Mesmo Laodiceia se tornando soberba, Cristo ainda apresenta uma solução. Compra de mim essas vestes, você vai sair do poder das suas mãos, e vai entrar debaixo da minha graça e da minha proteção. E fica a última exortação, compra de mim também colírio, não para que ele abra os seus olhos naturais, mas para que ele te traga discernimento espiritual, para que ele te mostre aonde você tem que voltar, para que ele te mostre aquilo que você tem que fazer, para de fato, não ser convencido, mas se tornar convertido. Aqui, Jesus mostra que conflitos revelam o quanto nós nos importamos com algo. Porque Jesus podia deixar essa igreja ser jogada à perdição. Mas Jesus entra em conflito entre a ideia que ele tem de uma igreja saudável e a ideia que Laodiceia tinha de uma igreja saudável. Sabe, os conflitos eles acontecem para mostrar o quanto nós nos importamos com alguma coisa. Ninguém entra numa briga por algo que não tem importância. Ninguém entra numa discussão à toa. Tem gente que é meio maluca, elas gostam de brigar, gostam de um ambiente ruim. Mas a grande maioria das pessoas, elas lutam por algo que acreditam. E aqui Jesus traz a revelação dele, porque ele acreditava que Laodiceia podia voltar no ponto aonde caiu. E aqui está a grande revelação para mim e para a sua vida. Se você chegar um dia num ponto onde você se desviou muito do caminho, não sei se esse ponto é hoje, não sei se esse ponto já aconteceu em algum momento lá atrás, ou se vai acontecer com algum de nós que estamos aqui hoje em algum momento da nossa vida. Mas se esse dia chegar, lembre do seguinte, Jesus está pronto para revelar onde nós caímos e nos levar ao caminho do arrependimento. A nossa vida cristã é feita de construção.
E na construção, em alguns momentos, a gente não quer ficar na casa do jeito que ela está. A gente quer aumentar um quarto, a gente quer diminuir um pedaço da varanda, a gente quer reformar a cozinha, a gente quer reformar uma série de coisas. Imagina quem é pai de 3 crianças, irmão, passei numa reforma fazer esses dias lá em casa. Uma reforma, nem foi reforma, foi mudança de quarto. Faz 2 semanas que eu estou colocando coisa ainda dentro do lugar. Foi só 2 guarda-roupa que a gente mudou. Mudar dá trabalho. Reconstruir dá trabalho. Mas a nossa vida cristã é feita de construção e reconstrução. De caminhar e de voltar em alguns lugares onde nós caímos. E a carta da igreja, para a igreja de Laodiceia, mostra que apesar de tudo que eles eram, e da forma como eles estavam, Jesus ainda tinha uma promessa para eles. A promessa de Jesus para aquela igreja era: preste atenção, eu estou à porta e bato. Se, aqui é uma condição, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus mostra uma parte linda de quem Ele é. Ele está à porta e bate. Ele não vai me obrigar nem te obrigar. Ele não vai forçar nada. Por mais que Ele tenha a vida eterna, por mais que Ele tenha tudo que é de bom, Ele não vai forçar nada. Ele vai esperar o momento onde nós vamos abrir a porta para Ele. Jesus não é alguém que vai pelo impulso. Não é alguém que faz as coisas de uma forma onde você se sinta mal. Ele espera que você abra. Ele continua esperando que eu e você abramos a porta do nosso coração. E a grande promessa é que se nós abrirmos, Ele não vai entrar para jogar na nossa cara tudo aquilo que a gente fez. Ele não vai entrar para mostrar quantas vezes a gente caiu no mesmo ponto. Ele não vai entrar para mostrar quantas vezes Ele falou e a gente rejeitou o falar dEle. Ele vai entrar como se fosse um encontro de velhos amigos. E nesse encontro, o que Ele deseja é sentar conosco na mesa e fazermos uma refeição. Sabe, esse pequeno trecho me fez lembrar do caminho de Emaús. Porque 2 homens acompanharam o próprio Cristo e não perceberam que Ele era o Cristo. E quantas vezes o nosso coração não está assim? Nós estamos caminhando com Ele, ou aparentemente caminhando com Ele, e não reconhecemos que é Ele. Quantas vezes Ele nos encontra pelo caminho, nos alerta, nos exorta, nos direciona, mas nós não percebemos que Ele é Ele. Mas a grande mudança, o grande momento daquele encontro dos homens no caminho de Emaús, foi quando eles abriram a porta para Jesus e sentaram com Ele na mesa. E a Bíblia diz que Jesus, quando deu graças, foi nesse momento que os olhos daqueles homens se abriram e eles perceberam que era Jesus. Jesus está pronto para de novo sentar conosco na mesa, nos receber como amigos e recomeçar o caminho. Quando eu digo isso, não pense que é um caminho, meu Deus, eu sou um desviado, agora eu preciso na frente fazer a oração de reconciliação. Não, irmãos, nosso caminho com Jesus é feito de grandes e de pequenos recomeços também. Só eu e você sabemos qual é o momento e em qual sala nós temos que levar Jesus para fazer uma refeição. Só nós sabemos onde é o lugar mais íntimo que nós precisamos levar Jesus. Talvez aquele lugar onde nós vamos levar a Jesus para sentar e ceiar não seja um lugar confortável. Talvez seja uma sala escura, suja, cheio de eventos, de memórias, de coisas que nós não nos orgulhamos. Mas sabe, o confronto, ele pode não ser confortável quando ele acontece, mas ele é um caminho de libertação. E é a verdade que nos liberta. Se nós seguirmos por esse caminho, se nós formos pelo caminho do encontro, Jesus não só cuida de nós, mas Ele restaura a nossa autoridade. Quem se arrepende é quem vence. Quem abre a porta é quem reina.
Jesus não só nos perdoa, Ele nos reposiciona, Ele nos devolve ao lugar de filho. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento, nessa noite, para nós irmos ao encerramento. A grande mensagem para nós nessa noite é essa que está aqui no finalzinho desse slide. Nessa série de sermos a igreja que Deus deseja, o importante é ouvirmos o que Ele tem a dizer, recebermos o que Ele quer nos trazer, abrir a porta do nosso coração e recomeçar. A nossa vida cristã, ela não vai ser medida por Deus pela quantidade de eventos que nós vencemos. Ela vai ser medida pela quantidade de vezes que nós chamamos e clamamos por Ele nos dias das angústias e dos problemas. Tem dia, irmãos, que a gente vai ser muito vitorioso, aí parece que o céu se abriu, nossa, a gente é um super crente, dá vontade de sair botando a mão na cabeça dos doentes, falando para as pessoas ser curada, transformar de novo água em Coca-Cola, agora é moderno, né, irmão, não é mais em vinho, dá vontade de fazer um monte de coisa, e vai ter dia, irmãos, que a gente vai cair em problemas, em erros tão bobos, e a gente vai perceber que a gente só caiu naquele erro bobo, porque pensou que era Laodiceia, porque a gente pensou que já estava forte, que já estava bom e que já estava preparado. O que a gente nunca pode esquecer é que a nossa dependência total é em Cristo Jesus. Tem uma frasezinha ali pequenininha em laranja, que diz: caminhar com Deus é aprender dia após dia a fazer tudo com zelo, mas sabendo que nada frutifica sem Ele. As coisas não acontecem porque nós ficamos bons, porque nós ficamos top, porque nós aprendemos a fazer. Sabe, fazer uma igreja grande, uma igreja bonita, ir nas ações que nós vamos, seja na comunidade aqui em volta, seja na Páscoa, seja no mercado solidário, trazendo a oferta, nada disso é tão grande quanto saber que nós só fazemos isso, porque as coisas frutificam pela presença dEle. Se nós formos mais uma igreja que se vangloria das coisas que nós fazemos, porque nós achamos bonito, nós estamos fadados a ser uma Laodiceia moderna. A igreja que Deus deseja é aquela que depende completamente de Cristo. Eu tenho uma proposta para você essa noite, que não é uma proposta minha, do Gustavo, mas é uma proposta que vem com essa série de mensagens da igreja, de sermos a igreja que Deus quer. Faça um devocional especial essa semana. É quinta-feira já, a semana acaba no domingo, então vamos colocar a nossa semana de quinta a quinta-feira, tá bom? Avalie durante essa semana aqueles pontos onde você acha que já é suficiente. Aquele ponto onde você acha que, aqui eu não caio mais. Não, aqui é certeza que eu não caio mais. Volte no seu devocional nesses pontos. Se lembre de quem era, e do que Deus fez, e do que Ele ainda pode fazer no futuro. Traga isso à sua memória, ao seu coração, à sua reflexão, porque, como o pastor Renan disse há alguns dias atrás, Deus de fato está fazendo algo novo em nossa igreja. Deus está trazendo novos momentos, novos tempos, novos movimentos, e não é novo do tipo, vai ser exclusivo para acontecer ali. Não, é a renovação que Deus deseja, é aquela tirada de cinzas e a renovação da brasa. Deus tem nos trazido para um tempo onde Ele quer continuar fazendo aquilo que Ele já começou. E acredite nisso, se coloque como essa igreja humilde e que é trabalhada por Cristo. Deus vai nos levar em lugares onde nós não imaginamos. Amém? Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento, porque ele representa o centro das nossas emoções. Fechasse o seu olho. Eu quero fazer uma oração por mim e por você, para encerrarmos. Nós somos total e dependentes de Deus. Deus deseja uma igreja que saiba voltar no ponto onde ela caiu. Deus deseja uma igreja que entende que precisa de Cristo diariamente. Deus deseja uma igreja que sabe voltar humildemente aonde ela errou. E mais do que isso, Deus quer uma igreja que não se esquece, que só frutifica, porque Ele é o cabeça. Amém? Deus, nós damos graça ao Senhor por essa palavra dessa noite, Deus, porque o Senhor é um Deus zeloso e é amoroso. O Senhor poderia ser um Deus onde nos
condenaria os nossos erros, mas não. O Senhor ainda nos chama e nos aconselha. O Senhor não coloca a grande força do seu braço sobre nós, mas nos traz ao conselho em amor. Pai, nos ajuda a entender, nos dá discernimento. Coloca assim o teu colírio que o Senhor tinha para Laodiceia em nossos olhos, para que nós possamos entender, Deus, aonde nós precisamos voltar. Nos dê discernimento espiritual, Senhor, para não sermos soberbos, para entendermos o lugar onde nós precisamos recomeçar, Pai. Nos traga do seu ouro, Pai, para que nós não nos apoiemos na força do nosso braço. Não nos faça cair, Deus, no erro do mundo, que acredita que o trabalho é o que sustenta, que acredita que o patrão é o que sustenta, que acredita que as poupanças e as riquezas é o que sustenta. Nos traga a visão, sim, daquele homem que, olhando num campo e achando um tesouro, vendeu tudo que tinha para comprar aquilo que era o tesouro verdadeiro. Nos faça essa igreja que entende que o Senhor é o tesouro verdadeiro. Pai, nos faça uma igreja que volta ao Senhor para ter as vestes renovadas. Nos faça uma igreja que identifica quando acha que tem a cobertura porque cresceu bastante. Nos faça uma igreja que entende que não cresce porque é boa, mas que cresce porque o Senhor é o Deus dela, porque o Senhor é a justiça e o juízo, porque o Senhor nos cobre com o teu sangue. Pai, é o primeiro traço de Laodiceia em nossas vidas, em nosso pensamento, Pai. Que seja o Senhor aquele que nos exorta, que nos chama ao renovo, Deus. Nos faça a igreja que o Senhor deseja. Começa em nós, Senhor. Começa em nosso coração, para que nós possamos ser a igreja que leva a mensagem do arrependimento. Pai, obrigado, Deus, por essa série de palavras. Obrigado pelo teu carinho. Obrigado por se revelar na correção, Senhor. Nos ajude a ser humilde e a entender os momentos de parar e de recomeçar, Deus, porque assim nós sabemos que nós seremos aquilo que o Senhor quer. Nós damos graças ao Senhor por essa palavra dessa noite e pedimos, nos faça sair diferente daqui, Senhor, diferente da forma como nós chegamos. Nos ajude essa semana, Deus, a refletir nos pontos que o Senhor deseja, para que nós sejamos a igreja que o Senhor quer. Nós agradecemos a Ti e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, irmãos, Deus abençoe. Amém.